Bom, gente, vamos começar então a dar continuidade às explicações a respeito da filosofia do Mário. Na última etapa, na primeira etapa, né, que foi consequentemente a última dos vídeos, eu cheguei a fazer os vídeos sobre o dualismo antinômico, que era para explicar a cosmovisão do Mário. E eu cheguei, tanto no começo do primeiro vídeo, quanto no final do último vídeo, a dizer e enfatizar bastante que a compreensão daquela cosmovisão era fundamental para o bom compreendimento de tudo que viria posteriormente. Porque basicamente todos os elementos da filosofia dele estariam, em certo sentido, e guardado os seus devidos motes, compilados e anexados com a cosmovisão do dualismo antinômico em uma forte correspondência. Então, hoje a gente vai falar da dialética, né? A dialética ferreriana. Bom, o que seria a dialética? A dialética vem de uma palavra grega muito antiga, cuja acepção é múltipla, mas que ao pé da letra seria dialetike, né? Oriunda da dialege. Aqui é uma divisão, são duas palavras que se aglutinam para formar dialética. A primeira palavra é dia e a segunda logos. Logos tem muito a ver com estudo e razão. E dia, ela tem acepções múltiplas, ela pode significar, por exemplo, pode significar um esclarecimento, pode ser algo referente ao discurso, e daí vem a palavra diálogo, mas de modo geral ela foi primeiramente empregada, pode significar também algo relacionado à separação, que daí vem diástema, né, que seria um distanciamento. E aí também vem diácrise, né, que é uma separação aumentada, né, uma separação uma separação dobrada, que a gente vai falar em algum outro momento. Esse termo diácrise vai voltar. Mas Platão, tanto Platão quanto Pitágoras, entendia a dialética como arte de esclarecer através de ideias, tentar utilizar de um método que possibilitasse uma ampla compreensão. Só que Aristóteles, por exemplo, já utiliza ela apenas como uma finalidade retórica, então já num sentido um pouco mais pejorativo, porque o estudo que ele faz em dialética era justamente na dialética sofística. Não que Aristóteles fosse um sofista, mas o Aristóteles era um destruidor de sofismas. Então ele tinha que imergir, ficar imerso no tipo de discurso que era feito pelos seus opositores, para que, uma vez entendido bem como funcionava o modus operandi do mesmo, ele pudesse levantar objeções consistentes, como ele sempre gostava de fazer. Então, por mais que às vezes a pessoa utilize do jeito dele, de um modo errado, não é bem culpa dele, porque essa utilização é fruto de um mau estudo acerca de suas obras. Se lessem com cuidado, certamente compreenderiam que a dialética é muito maior do que isso. Além dessa compreensão do que seria dialética, é importante entender a relação da dialética com outros campos de estudo, como por exemplo da lógica. Às vezes a dialética se mistura com a lógica e a gente não sabe distinguir bem a diferença das duas. Mas o Mário Ferreira dos Santos, no seu livro Lógica e Dialética, não só nesse, mas em alguns outros também, mas principalmente nesse, ele tenta explicar o máximo possível qual que seria a diferença e qual que seria as positividades das duas coisas. Veja bem, a lógica ela funciona num trabalho de exclusão. Então a lógica vai excluindo conexões para sobrar apenas aquelas conexões que fazem o sentido e que correspondem à idealidade correta dos seus objetos, sejam eles reais ou ideais, não importa. Geralmente são trabalhados com objetos ideais. Já a dialética ela absorve todos os preceitos lógicos, mas ela adiciona algumas outras positividades. Então ela é uma lógica de inclusão, uma lógica que expõe uma dualidade de inclusão e de exclusão, e assim você tem um fundamento concreto e, portanto, um maior esclarecimento do objeto estudado. O que significa que se tu pegar os preceitos lógicos, você encontra uma correspondência dialética. Então tu pega, por exemplo, o princípio de identidade.
terceiro excluído de não contradição, você consegue identificar pareamentos com os princípios dialéticos que o próprio Mário Ferreira dos Santos expõe. Como, por exemplo, está correto a identidade, que o ser é ele mesmo, A igual a A. Mas o princípio dialético ele vai incluir um outro fator, que é o fator de oposição. A dialética ela sempre traz esse elemento de oposição muito importante, que tem tudo a ver com antinomia. Né? Por isso que eu falei que era importante. O que significa que o princípio dialético de identidade é também A igual a A, mas também A é igual a tudo aquilo que A não é. Então o ser é tudo aquilo que ele é e tudo aquilo que ele também não é, porque ele está imerso num universo em volta de outros seres, da qual ele se distingue e não se confunde. O que significa que as outras coisas ajudam a esclarecer, pela ideia de limite, aquilo que o ser propriamente é. E assim por diante. A não contradição também. Ou seja, por mais que exista essa oposição lógica entre um ser e o seu oposto e aquilo que ele não é, a contradição ajuda você a compreender que existe uma divisão, uma separação entre esses entes. Assim como essa separação, ela não implica que o ser ele é meio contraditório ou meio positivo, mas que esse terceiro excluído ele é de fato realmente descartado, porque ou ele é positivo ou ele não é positivo. Não existe meio termo. Então, o objetivo do Mário foi exatamente esclarecer primordialmente quais seriam os componentes necessários para se entender que a dialética, enquanto método, ela é exatamente uma dualidade entre coisas que incluem a realidade do ser e coisas que são excludentes dela, mas que ajudam a compreender aquilo que o ser é, porque o distingue. E essa distinção é muito importante para que se entenda a unidade e a identidade de cada coisa. Daí, então, discorre o Mário Ferreira dos Santos a necessidade de uma nova metodologia dialética, porque, embora muitos filósofos, muitos mesmos, entenderam que havia essa oposição dialética, eles apenas se apegaram a um aspecto da dialética. Ou eles incluíam muito e esqueciam os fundamentos da exclusão, ou eles excluíam muito, voltando então à dialética e reduzindo a uma mera lógica com a palavra diferente, e se esquecendo completamente da necessidade de fazer inclusões. Então, os dois métodos do Mário Ferreira dos Santos que nós iremos falar nas próximas semanas são a pentadialética, que seria uma dialética de 5 coisas, de 5 chaves, utilizada para analisar um problema geral, e a decadialética, que seriam 10 chaves utilizadas para se referir a problemas de ordem prática, mas também alguns problemas teóricos, embora a pentadialética faça um serviço melhor nesse campo. Tá certo? Então é só isso. Se ficou alguma coisa em dúvida, escute o vídeo de novo e se atente apenas a essa ideia principal que você não pode esquecer de jeito nenhum, que a dialética ela é includente e excludente. Includente nas positividades antinômicas que ela traz e excludente porque ela compreende os fundamentos da lógica formal, da lógica clássica. Tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.